E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos abrir nossas Bíblias, São Lucas capítulo 2, verso 48 ao 50. Vamos meditar. E quando ouviram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Nosso Deus, querido Pai Celestial, toma esse pouco de pó nas tuas mãos e fala como o Senhor queira falar. Faça-se presente no nosso meio, toma todo o Espírito sobre o teu domínio. Nós queremos ouvir a tua palavra. Não estamos aqui por uma competição com este mundo, com a política, com a religião. Estamos aqui para alimentar do corpo a palavra de Deus para esse dia. Amém. Senhor Deus, ajuda cada um de nós, dando uma transformação, uma cura espiritual. Amém. No nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra corrige o erro do dia. Aí eu estava me perguntando qual é o erro do dia. Cada dia tem a sua mensagem e também tem o seu erro. E a palavra sempre vem para corrigir o erro. O cenário que nós lemos aqui, São Lucas 2, quando José, Maria, Jesus foram para a festa anual da Páscoa em Jerusalém. E eles, na volta, eles esqueceram de Jesus. Você já pensou uma mãe e um pai esquecer o filho? Aquilo foi já um propósito de Deus, né? E pensavam que Jesus estava no meio dos parentes. Saíram a procuraram por 3 dias e não acharam ele. Tiveram que voltar a Jerusalém, procurar na casa dos parentes, dos amigos, e o menino também não estava ali. É como uma pessoa hoje, né? Que tem a sua criança no centro da cidade, de repente ela desaparece. Um sequestro, alguma coisa, os raptores de criança, o comércio, né? A venda de criança, de seres humanos. E assim saíram Maria e José desesperados. O último lugar que eles foram procurar foi no templo, quando deveria ter procurado primeiro. E lá estava ele, 12 anos de idade, entre os doutores da lei,
respondendo suas perguntas, fazendo perguntas, corrigindo eles. Ali um menino corrigindo os sacerdotes, um menino corrigindo os escribas, corrigindo os doutores da lei. Agora, já tinha uma fama do nascimento virginal de Jesus. Aquela mensagem tinha espalhado por toda parte, que Maria tinha tido um caso com soldados e Jesus era filho de prostituição. E quando Maria chegou ali no templo, ela disse: filho, eu e teu pai estavam te procurando, ansiosos. Ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Convinha estar nos negócios do meu pai. Veja que o irmão Brana diz que ela tentou cobrir, negar o nascimento virginal. Ela estava negando Isaías 7,14, 9,6, todas as promessas. Maria, o tipo da igreja. Jesus não estava mais no ventre dela. E já tinha 12 anos, o profeta disse: ali era Deus, num corpo de 12 anos, corrigindo a igreja, corrigindo o erro. Qual o erro do dia hoje? Eu estou lendo as cartas do apóstolo São Paulo. Hoje eu estava lendo Timóteo, Tito e Filemon. Eu estava vendo que Paulo tinha bem pouca gente, né? A igreja dele é sempre numa casa. Nós temos uma visão que Paulo tinha 10 mil membros nas suas igrejas. Era muito pouco. Ele disse assim: todos me desampararam na minha primeira defesa. Ele foi levado diante do imperador, preso. A igreja lhe abandonou. Ele teve muitos inimigos da própria mensagem que ele pregava. Saiu Emineu, Alexandre, Fileto, já com um outro tipo de mensagem, levando gente com eles. Mas Paulo disse que ele sabia em quem ele tinha crido. Importante é você saber em quem você tem crido. Quando você não souber, você vai ficar de ministério em ministério, de galho em galho, igreja em igreja, que você não tem realmente certeza. Como é que uma pessoa pode partir dessa vida sem certeza? Porque é a fé. O irmão Brana disse que a fé é simples demais, é muito comum. Ele disse que a fé era representada no isopo. O isopo era aquelas ervas daninhas que você vê em qualquer lugar, né? A esteira que eles enrolavam ali, e ali eles colocavam o sangue para poder passar na verga da porta, antes que o anjo da morte passasse. Ele diz que o isopo é a fé. É uma coisa muito simples, insignificante, mas se não tivesse o isopo, você não podia passar o sangue ali. Tinha que usar algo que depois pichava fora. Então a fé é algo simples. Essa que você tem, não é uma coisa de outro mundo, sobrenatural. Ela é simples, a fé. Você somente crê. Esse foi o slogan do irmão Brana: somente crê. Então qual é o erro do dia? Houve um erro no dia de Paulo. Paulo era a palavra que corrigiu o erro do seu dia. Qual era o erro? Entrou muitos sacerdotes, muitos escribas, muitos judeus na igreja, obrigando os irmãos a circuncidarem, segundo a lei de Moisés. Então Paulo teve que corrigir aquele erro naquele dia. Se você vê o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, você vai ver que eles reuniram ali exatamente para discutir sobre a circuncisão. E não tinha ninguém melhor do que Paulo, que era fariseu dos fariseus. Ele chegou ali, expôs as escrituras e a promessa do dia.
que a circuncisão hoje é do coração, é o batismo do Espírito Santo, é o novo nascimento. Então houve um erro, que o próprio apóstolo São Pedro não era mais o mensageiro daquele dia, não teve condições de corrigir aquele erro, porque ele não era mais o mensageiro. O mensageiro era Paulo. Então ele vem e corrige aquele erro. Eu estou lembrando aqui, o pastor Mendes está acompanhando lá em Santarém, e juntamente com os irmãos ali, ele está enviando saudações para os irmãos. Eu tinha lido ali. Deus abençoe o pastor Mendes, todos os irmãos aí. Então, qual é o erro do dia de hoje? Onde a igreja tem que ter discernimento, e para ela ver qual é o erro desse dia. Houve o erro dos dias de Lutero. Você sabe quantas teses Lutero escreveu e colocou na porta da igreja, ali na Alemanha? 95 teses. Que ele descobriu, que ele pôde ver. Então houve o erro dos dias de Lutero, o erro dos dias de Wesley. Ele trouxe a mensagem da santificação. Nos dias do irmão Brana também. Irmão Brana era a mensagem que veio para corrigir o erro do seu dia. Agora, Apocalipse 10, 8 a 11, João vem para corrigir o erro do seu dia. A noiva, ela é a voz de Deus hoje. Ela corrige o erro do dia de hoje. Aquilo que tem aquela pequena margem de erro. Por isso você tem que saber onde estão os seus pés hoje. Então, a mensagem, vamos ler a mensagem? Eu sempre gostei de ler a mensagem. Um homem correndo da presença de Deus, 71. O caminho que Jonas tomou foi o fácil. Jonas não quis lutar contra a correnteza. Quando Deus disse, vai a Nínive e clama contra aquele povo. Um povo terrível, um povo famoso, um povo pecaminoso. E Deus escolheu Jonas para que ele fosse ali e clamasse contra eles. Jonas escolheu descer a Tarsis, o caminho mais fácil. A gente sempre quer o caminho mais fácil. A gente não quer o caminho mais difícil. Lutar contra a correnteza. É um caminho fácil, diz o profeta. É um caminho popular com as pessoas. É fácil tomar o caminho onde todos podem dar uns tapinhas nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro. E este é fulano de tal, Beltrano, e o mundo olha para você. Aqui está o pastor fulano, grande homem que tem ganhado milhares de almas para Cristo. Esse é o caminho fácil. É fácil, diz o profeta, de andar pelo caminho popular. Mas quando você tem que fazer algo diferente, aí você tem que fazer algo diferente dos outros. Você tem que fazer algo diferente à vontade de Deus. Jonas tinha que fazer a vontade de Deus. Era um caminho mais longo, um caminho espinhoso. Mas tinha um navio ali perto, só comprou só a passagem, embarcou e foi a Tarsis. Agora, Deus foi em juízo contra Jonas. Que agora era Deus contra ele. Colocou o mar contra ele. Ventos contra aquele navio. Aquela igreja não tinha nada a ver. Mas Jonas estava ali dentro. O negócio de Deus era Jonas. Mas Jonas achou o caminho fácil. Melhor para caminhar com esse povo. Que maravilha, que encontros maravilhosos. Caminho popular. Olha, quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade,
É aí que está a parte difícil. É aí que vem a dificuldade aí mesmo. Você tem que assumir a sua convicção com respeito à mensagem do dia. Porque dentro da essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 é para corrigir o erro desse dia. Maria estava encobrindo o nascimento virginal. Mas mesmo com 12 anos ele corrigiu. Eu estou aqui nos negócios do meu pai. Ele estava ali para corrigir o sacerdote, os escribas, os doutores da lei, e o José, e corrigir Maria também. É o que essa mensagem está fazendo hoje. Ela está corrigindo. Veja bem, tem que ser algo diferente. Nós já estamos aqui contra a correnteza. Você já está contra a correnteza. Às vezes você tem alguém que pertence a uma grande igreja e gostaria que o pai e a mãe estivessem ali na Assembleia de Deus também, na Universal. Isso aí é a favor da correnteza. Mas você já está contra a correnteza. Você escolheu o caminho mais difícil. O profeta diz: como temos muitas vezes cantado aquele antigo cântico, com fácil é navegar o mar quando se faz calmo. Confiar na força do grande braço de Jeová, mas, deixe as ondas começarem a se encapelar, deixe o vento soprar e fazer as ondas baterem. Então o que se faz? Você tem que perder amigo, perder prestígio, né? Começou agora o mar se encapelar. E o profeta nos diz, como algo que me contaram uma vez, que uma senhora disse, lá nos dias do cavalo e da charrete, disse que o cavalo fugiu com ela, voltando da igreja, e disse: o que a senhora fez? Já pensou o cavalo disparar? Ela disse: eu confiei no Senhor, até que as rédeas rebentaram. Confiei em Deus até que as rédeas arrebentaram. Mas isso aí não é a atitude de um cristão. Até que o dinheiro acabou, até que eu fiquei sem emprego, eu confiei no Senhor. Enquanto você tinha emprego, você confiava. Quando você tinha saúde, você confiava. Quando você tinha casa, você confiava. Hein? Quando você tinha igreja, você confiava. Ela disse: até que as rédeas arrebentaram. Olha só. Bem, é essa hora de confiar no Senhor. Depois das rédeas arrebentarem, confia-se nas rédeas até arrebentarem. Você tem que confiar em Deus depois que as rédeas arrebentam. É depois que não tem a comida, não tem o emprego. É depois que tudo está contra você, aí que você tem que confiar nele. Mas nós queremos o quê? O caminho mais fácil para seguir. E assim verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir. Navios indo para Tarsis, pois é fácil. As não responsabilidades simplesmente vai deslizando. Tudo corre a seu favor, todos gostam de você e você é um. Ninguém discorda de você. Você não discorda de ninguém. Ninguém discorda de você. Você também não discorda de ninguém. Você não tem uma posição, você não tem uma convicção. Agora, isso é como pano de lavar louça, ele fala aí, como trapo, isso mesmo. Sim, sem firmeza, sem consistência. A pessoa, um crente sem firmeza, sem consistência, não sabe se parar a favor da verdade. Deus não vai trabalhar no medo.
E você com medo da morte, com medo de ser perdido. Cadê a fé tão simples? Ela que te leva. A fé simples te leva a esses 7 trovões, a esse novo nome, ao arrebatamento. Cadê essa fé? Essa fé que corrige o erro. É quando você me vê saindo dessa palavra, você vem particularmente a mim e mostra a Escritura e diz: pastor, o senhor disse assim, mas aqui diz assim. Você não vai pegar e já sair do ministério. Não, tem como conversar. Pastor também erra. Parágrafo 7 da Ordem da Igreja, pregado 63. Irmão Brana disse: quando vocês me verem sair fora dessa Escritura, venha a mim privadamente. Vamos conversar, me mostra onde eu estou errado, que eu também sou homem, falho. Mas não, tem gente que não tem sua convicção, não tem batismo do Espírito Santo, novo nascimento, já vai procurar outro ministério, quando deveria reunir e resolver. Porque aí é onde você deixa a coisa para trás. É aí onde você deixa aquilo que você tinha que acertar e você não acerta. Aí você sai em problema com a mensagem. Você sai em problema com a igreja. Então o profeta disse: ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém. Para você está tudo bem. Para o Espírito Santo não está bem. Cada um de nós temos o Espírito Santo. E quando uma coisa está fora do lugar, o Espírito Santo sente. Se houver um fio desencapado aqui, daqui a pouco essas luzes vão começar a piscar. Tem uma coisa errada. Você chama o profissional, ele vai dizer que tem uma coisa errada. Isso aqui tem que estar tudo em harmonia. Como São Paulo fala do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14. Então ele disse: na realidade, gente que pensa decentemente ou considerará mais se você se firmar na sua convicção do que é certo. Quem pensa decentemente. Aí você não quer dizer a verdade porque você tem medo de perder aquele irmão, perder aquela irmã, né? Eu vejo pastores aí, para poder ter uns miseráveis centavos, reais, dólares, fazem casamento errados, coisa que o irmão Brana não faria, pastor Osmar não faria. Só para ter gente, eu tenho que ter a palavra, remar contra a correnteza. Tem pessoas que não querem remar contra a correnteza. Confia no Senhor? A senhora disse: enquanto até que as rédeas arrebentaram. Não. Enquanto você está com as rédeas, você está confiando no cavalo. Nas rédeas. Você tem que confiar em Deus, é depois que aquilo arrebenta. (123) perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Aí está a sua contradição. Parece, agora, se você está lendo com a mente carnal e não com o coração aberto, isso será uma contradição. Você lê a Bíblia com a mente carnal. Você lê a mensagem com a mente carnal. Aí você entra em contradição. Por isso que criou-se denominação. Porque eles leram a Bíblia com a mente carnal. Leram a mensagem com a mente carnal. Você vai escutar
João, Apocalipse 10, 8 a 11, você vai apertar o play com a mente carnal, não com o coração aberto. E vem contradição. Aí então, a mensagem tem que corrigir esse erro desse dia. Há um erro que tem que ser corrigido nesse último dia. Vamos lá. Mas se você lê isso com a mente aberta, o Espírito Santo escondeu isso dos olhos dos sábios entendidos. Assim disse Jesus e agradeceu a Deus por isso. E tem revelado isso aos bebês e a tantos quanto aprenderem. Se você tem uma mente, e não uma mente egoísta, mas um coração desejoso para aprender, o Espírito Santo lhe ensinará essas coisas. Agora, se isto não compara, você diz, como você sabe que você está certo? Bem, isso se compara com o restante da Escritura, senão você tem uma nítida contradição aqui. Tem que comparar com o restante da Escritura. Tem pessoas que acham que é dono do outro. Aonde aquela pessoa for, ele também tem que levar ele. É aquilo que se chama de marionete. Ninguém é dono de você. Quem é dono de você é o Senhor. É essa mensagem. Vem a mensagem de acusação, parágrafo 265. Agora, o que fizeram? Eles não conheceram. Hoje o homem caminha ignorantemente. Você vê, é de uma forma tão ignorante. O profeta diz que adora Satanás pensando que estão adorando a Deus, com o nome de igreja, com o nome de mensagem. Aí quando nós batemos em nome de mensagem, é verdade. Porque quando menciona a denominação no nosso meio, a pomba vai embora. Nós não somos uma denominação. Nós não somos um grupo isolado. E outra, Deus nem trata com grupo, Deus trata com indivíduo. O grupo do fulano, não, Deus nem está naquilo. O grupo do pastor fulano, não. Nem menciona isso. A mensagem é de um. Deus trata com um. Aqui Deus está tratando individualmente aqui. Através da internet, Deus está tratando individualmente com cada um. Existem pessoas que a gente quer estar sempre junto, a gente não quer perder eles. Você não quer perder. Mas Deus nunca escolheu aquelas pessoas. É aquilo que te machuca, aquilo que te corta, é aquilo que te entristece. Você vê que Deus não escolheu. Eu prego mais de 40 anos, 50 anos eu prego. Eu tenho visto tantas coisas desta no caminho. Eu queria que fulano estivesse com a gente. Deus não escolheu. Tentamos, mas não adiantou. Na mensagem Sonhos Certos, o Branda disse, é como o salmão. Ninguém segura ele quando ele vai morrer. Ele se vai ao mar, ao alto mar, até chegar no Alasca para morrer. O urso está esperando ele lá para comer ele. Então ela desova e morre. Chegou o tempo da morte e você não segura. Nada o segura. Aquilo está no seu instinto. Eles não sabem que essa é a verdade. Eles pensam que isso é alguma classe de ismo. E quando a gente descobriu, eu lembro quando eu era pastor aqui em Alvorada,
Depois, quando nós fomos expulsos dessa denominação e encontramos a mensagem, eu encontrei, passei com meus companheiros, alguns já foram, nós encontramos, é como aquele homem que encontrou o tesouro no campo. Agora, nós entramos na mensagem, fomos descobrindo coisas dentro da mensagem, até chegar na terceira puxada. E quando nós chegamos aqui, nós pensamos que tinha achado tudo, e ainda não era. Tinha mais coisas ainda. É onde Deus está nos levando. Gente, não está longe a nossa saída daqui. Ele nos levou até essa portinha, porque a pirâmide vai fazendo assim, vai afunilando. Agora é um funil, não passa muita gente ali. A pedra de coroa é amor divino, não passa muitos ali. Você tem que passar ali. Quando você chega em fé, cá embaixo, é bem largo, vem muita gente, mas vai afunilando. Você veja bem que a virtude está acima da fé, a ciência está acima da virtude, a temperança está acima da ciência, a piedade, a paciência está acima da temperança, a piedade está além da paciência. E quando você chega no amor fraternal, o amor fraternal está acima da piedade. E nós estamos agora dentro do amor fraternal, que está difícil. Veja, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo São Paulo vem de suportar uns aos outros, que está difícil suportar. Amar uns aos outros está difícil de amar. Por quê? Está descendo o amor divino, que é maior do que todos. 1 Coríntios 13, verso 13. E o amor divino é nos levando para o rápido. É aquele funil. Davi disse assim: Senhor, perdoa os pecados que eu não conheço que eu fiz. Os pecados dos meus pensamentos, dos meus olhos, dos meus pés. Perdoa, Senhor. Então ele disse: eles não cavam suficientemente profundo para entrar no espírito da revelação. São Paulo vem e diz: conhecimento e revelação. Só conhecimento vai levar você à soberba. Você tem que ter o espírito da revelação. A revelação de quê? Da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. E como você recebe essa fé? É coisa simples, é ouvindo. Ouvindo aquele que você creu. Apertando esse play certo. Gente, nós não estamos aqui para condenar a voz de Deus. Estão fazendo um bom trabalho. Oremos pelo irmão José Brana. Oremos por aqueles irmãos. Graças a Deus que nós conhecemos a terceira etapa. Sete Trovões, novo nome. Porque eles se esforçaram para trazer essas mensagens nas nossas mãos. Nós não podemos condená-lo. Porque ele não nos condena. Eles estão fazendo o seu trabalho. Todos, é uma engrenagem, todos estão trabalhando. O irmão Brana não condenava ninguém. Porque o mesmo juiz, ele hoje é o nosso advogado, o Senhor Jesus. Hoje ele é o nosso advogado. Há muita surpresa no rapto. Há muita gente que você ia pensar: mas como é que está aqui fulano, Beltrano? Hein? Como é que
entrou? Não sei. Eu não sei. Mas muitos vão estar lá. Nós temos que cuidar de nós, comer o alimento que Deus tem nos dado. Não dizer, nós somos salvos, eles não. Não, orar para que eles possam ver o que nós estamos vendo. Gente, nós somos aqui em dois amor, fraternal e divino. A fé nos trouxe até aqui. Quando você entra no amor divino, é arrebatamento. Agora veja, quando você chega no amor fraternal, tem muito fingimento ali, muita coisa. Por isso a palavra vem para corrigir o erro. E quando você sai dali, é como o irmão Ronaldo no dia 23 saiu. Chegando no portão, entrou no outro portão. Foi. Quem mais desejava era ele. Parou, coração assim. Tinha terminado de deixar uma mensagem no zap. Foi. De noite estava só o seu corpo ali, parecendo que estava dormindo. Um cristão de oração, Deus mostrou a terceira puxada para ele. A mensagem de João, 57 anos, está nos esperando. Amém. Eu disse, meu Deus, né? Que maneira tão boa para partir dessa vida. O profeta diz, eles não oram o suficiente, eles não clamam a Deus o suficiente, né? Nós estamos finalizando aqui. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade, pregado em 21 de janeiro de 64, 45. Como poderia um menino de 12 anos, e não temos nenhum registro dele, de até mesmo ter ido à escola, como poderia ser tão grande a sua inteligência para discutir com aqueles sacerdotes sábios, homens instruídos? E por quê? Quando ela diz que aquele José era o seu pai, rapidamente a palavra de Deus, ele estava separado, ele era a palavra, e a palavra corrige o erro. Teu pai? Não. Jesus vai vir. O Espírito Santo disse, não, já veio. 28 de fevereiro de 63. Sete trovões vai ser revelado. O Espírito Santo vem em João e diz, já foi revelado. Sétimo selo é Brana. Então, quando ele saiu de Goiânia, porque a palavra tinha que corrigir o erro do dia. Goiânia já tinha se denominado. E a palavra saiu em um homem para corrigir o erro. No mundo todo. Ele disse, não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai? Aquele não era simplesmente um garoto de 12 anos. Aquela era a palavra de Deus falando através da boca do seu pequeno filho para corrigir um erro, separando como ele fez no princípio, trevas da luz, a mentira da verdade, a morte da vida. É uma separação. Gente, hoje é uma separação. Depois da partida do pastor, é uma separação. Veja, ainda tem uma separação ainda. Deus vai separando. E me faz lembrar de Gideão, Juízes capítulo 6. Deus disse, Gideão, tem gente demais. Tinha 32 mil. 20 mil foi embora e ficou com 12 mil. Deus disse, tem gente demais. Aí quando ele tinha só 300, Deus disse, não, é esse aí que eu escolhi. Porque os outros, não foi Deus que escolheu. Foi Gideão que escolheu. Eram homens bons guerreiros,
amigo de Gideão, cresceram junto, mas Deus não escolheu. Então ele disse, suas infalíveis palavras de promessa, 58. Então ele separou as trevas da luz. Isso foi na criação lá em Gênesis primeiro. E agora no fim, ele separa de novo em Apocalipse. Aqui ele separa de novo. E aí nós temos a mensagem. Nós temos a voz para ouvir. Temos um pastor, temos um lugar para tomar ceia, mas nós temos uma mensagem. Essa mensagem é nosso pastor, é nosso alimento. Não vai ficar agarrado em homem. Se você agarrar em Brana, você se perde, que é homem. Não estamos falando de Brana, novo nome. Se você agarrar em Osmar, você se perde, que é homem. Porque o povo tem aquela tendência de ir para o lado errado. E a palavra vem para corrigir o erro, não para apoiar o erro. Às vezes eu sou estranho nisso, mas tem que dizer a verdade. Para você aí no Nordeste, eu tenho que falar a verdade. Para vocês aqui, tem um homem, São Paulo diz que aquelas palavras lisonjas, para poder agradar todo mundo, para ter aquele monte de gente. Para ir para o inferno? Deixa Deus escolher. Gideão escolheu, aí Deus separa. De 32 mil fica 300, nem 1%. E o rapto? E o rapto, quantos vão estar vivos aqui? Hein? Porcentagem mínima vão estar vivos. Mínima. A gente vê hoje, tem um pastor que ele sempre diz assim, eu tenho uma igrejinha na África de 3 mil membros, outro tem 15 mil membros. Aí eu venho, o irmão Brana disse no seu dia, se o rapto fosse hoje, eu duvidaria que uma dúzia fosse dessa geração. De incrédulos, pecaminosos, povo tão indiferente. Pertenço a isso, pertenço. Hoje voltaram a esse negócio de pertenço a isso, pertenço a aquilo e aquilo outro. Carnalidade. Agora, Deus nos separa, não nos divide. Divisão é uma coisa, separação é outra. Nós temos que viver uma vida santa. Nós temos que detestar o mundo. Pecado, pintura, corte de cabelo, palavrões, vida suja nos lares, nas famílias, na igreja. A palavra condena essas coisas. Ela corrige isto. A gente sabe que as mulheres são vaidosas. Mas você não é filha de Jezabel para andar pintada? Umas unhas grandes, tudo pintada, olhos pintados, saltos desse tamanho. A palavra está aqui para corrigir esse erro. E a palavra que é profetizada para esse dia, corrige o erro do dia. 58. As suas infalíveis palavras de promessa. A palavra que é profetizada para este dia. Não é Apocalipse 10, 1 a 7. Não.
Ele já selou aqueles. Mas a palavra que é profetizada para esse dia. Amanhã eu quero falar sobre o povo da hora 1/10. Eu ia falar hoje aqui, mas a inspiração veio nisso aqui hoje. Mas a palavra que é profetizada para esse dia corrige o erro do dia. Você compreende? A palavra, ela mesma corrige o erro. As pessoas hoje dizem, vamos nos unir a isto. Vamos ao concílio, vamos fazer todas essas coisas. Isso é um erro. E a palavra volta e corrige aquele erro, identificando a si mesma, a hora e o tempo da hora. Agora sabemos que essas coisas são verdadeiras. Ela está corrigindo. Nós estamos aqui, a palavra está corrigindo o erro do dia. Mas quando você entra, eu recebi essa mensagem essa semana, véu adentro. O problema é que as pessoas não entraram véu adentro. Pouca gente tem entrado véu adentro. Quando você vê esse tumulto, essas confusões, esse caos espiritual, político, religioso, é que as pessoas estão apenas no átrio, aliás, no santo lugar. Eles não entraram o véu adentro, o santíssimo lugar. Porque o profeta diz, quando você entra véu adentro, o véu cai. Você não escuta mais nada lá de fora. O problema é que não entraram. O problema é que as pessoas não comeram maná da panela dourada. Aquele que não bicha. Muita gente está comendo maná que bicha. Maná bichado. Pentecostalismo. A noiva de Cristo não se alimenta disto. Por isso a palavra está corrigindo o erro desse dia. Porque eles não querem essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 nos seus tabernáculos, que vai corrigir todos os erros. Lutero achou 95 erros na Igreja Católica. Veio Wesley, mais ainda. Veio Branham, veio João, e achou dentro da mensagem os erros para corrigir. Hoje a esposa está levando essa mensagem e dizendo, aperte esse play. Você vai ouvir essa voz, vai te dar essa fé simples, para que você aplique o sinal. Antes que o anjo da morte venha, na sua vida, na sua casa, na sua família, pegue o isopro, que é a fé tão simples, e aplique este sinal. O sinal hoje não é o sangue, não é a química, é a vida. A vida. Zoe é a vida de Deus. Essa mensagem é Deus. Vamos ser claros, essa mensagem é Deus. Apocalipse 10, 8 a 11 é Deus. Ouvir essa voz é ouvir Deus, porque as pessoas não querem ouvir Deus. Ouvir essa voz é ouvir a Deus. Por que São Paulo foi tão cuidadoso com os pergaminhos, com os livros, com as cartas? E dizia, vocês leiam na igreja. Vocês leiam lá, a igreja que dizia na casa de Ninfa, na casa de Maria. Eu nem falava igreja de Laodiceia, não era uma grande igreja, não. Os irmãos que se reuniam ali na cozinha, no porão. Você leia as suas cartas. Eles foram até que elas entraram nesse cânion, nessa Bíblia. Hoje nós temos aqui. Daqui foi revelado nos 7 selos. Dos 7 selos veio para a voz da esposa. Você lê aqui, não entende, se você não tem a voz da esposa. Nós não entendíamos nada, estávamos crus, cegos, com as mensagens do irmão Brana, com o CD do irmão Brana. E quando nós ouvimos o CD do pastor Osmar, acendeu a luz, clareou tudo para nós. Estou falando
pessoas aqui que nasceram nessa mensagem. Com pessoas através da internet que nasceram nessa mensagem. E essa mensagem profetizada para esse dia é que corrige o erro desse dia. Deus te abençoe. Quero orar com você, Pai Celestial. O Senhor é que nos dá força. O Senhor é que cura as nossas enfermidades. Tanto São Paulo quanto Brana, eles tinham frequentes enfermidades. Senhor, te dou graça por tudo. Não quero desanimar por causa de uma tosse, por causa de uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma diabetes. Porque meu pastor, profeta, ele partiu sofrendo de diabetes, problema de coração, mas pregando. Amém. Que esse povo, Pai, através da internet, aqui presente, receba o batismo do Espírito Santo, possa entrar nesse arrebatamento. Seja um povo firmado, não um povo volúvel, não um povo que não sabe a mão direita nem esquerda, não um povo que é metido em política, mas é um povo que está mergulhado no CD, mergulhado no play da mensagem do dia, da hora. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus.